Ai, o que que eu fiz? Ah, tá. Então, você está gravando, né? Bom dia, oficialmente. Essa nossa aula é uma aula sobre autoridades. Eu chamei no meu rascunho a aula de obedientes com causa, então vamos entender por que obedientes e qual é a causa. E dá muito pano para manga essa aula. Tem alguns textos assim que eu acho que vai fazer um estudo só neles, então eu vou tentar abordar tudo, mas não me aprofundando em cada coisa, porque senão a gente vai ficar aqui por muitas horas e não podemos, nem eu posso. E para começar com uma introdução, quando eu fui preparar essa aula, eu procurei o termo rebelde sem causa no Google, porque queria saber de onde veio, né? E acho que respondam aí no chat se vocês conhecem esse termo rebelde sem causa. Mas daí tem uma música do Traje a Rigor que fala sobre. Pela letra da música, a gente dá para entender que é um jovenzinho, provavelmente um adolescente, ou jovem, né? Porque falou de carro aqui. Mas ele fala assim como os pais dele tratam ele bem, ó, meus dois pais me tratam muito bem. O que é que você tem que não fala com ninguém? Eles me dão muito carinho, então por que você se sente sempre tão sozinho? E daí fala que os pais, assim, cuidam bastante dele e o jovem mesmo assim age como uma pessoa incompreendida e tudo mais, reclusa. Daí depois fala que os pais dão tudo para ele. E o refrão fala bem assim, né? Que. Deixa eu achar o refrão aqui que fala. Não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar, assim não vai dar. Para eu amadurecer sem ter com quem me rebelar. Então, é uma letra bem interessante, porque retrata muito bem assim o estereótipo do que deve ser, sei lá, um jovem, um adolescente, uma pessoa que tem que ser do contra, tem que se revoltar, sabe? A fase em que isso acontece, a pessoa. E isso é bem comum, assim, que a gente, na adolescência, as pessoas começam a se sentir mais maduras e daí com mais vontades, e muitas vezes essas vontades contradizem a vontade dos nossos pais, que é a primeira autoridade, né, que a gente conhece. E daí acaba passando por essa fase de rebeldia. Mas, apesar de essa ser a ideia, assim, que se tem, dessa fase nós sabemos que não é isso que Deus deseja pra gente, né? Nem na nossa adolescência, nem no resto da nossa vida. E nesse tema de autoridades, a gente tem algumas autoridades específicas que a gente vai ver, que é primeiramente a da família, né? Então, a primeira coisa que a gente. O primeiro tipo de autoridade que a gente conhece é dos nossos pais. Também as autoridades civis. Na Bíblia tem muitos textos que falam sobre as autoridades civis. As autoridades eclesiásticas, a gente entender um pouco mais como as pessoas, os líderes na igreja, né, estão lá para cuidar da nossa vida. E depois eu queria que a gente. Eu coloquei algumas perguntas no meio aqui para a gente estar pensando como que tipo de autoridade que os seres humanos têm sobre a gente, né? Uma autoridade absoluta, uma autoridade relativa, quando e como a gente tem que obedecer. Então, são as coisas que eu gostaria de tratar aqui. Então, eu vou abrir aqui só para eu não me perder. Mas primeiro, eu vou ler um, os três versículos aqui em Gênesis. Eu vou ler, tá? Então vocês abrem para acompanhar. Eu sempre começo as aulas com Gênesis, mas é porque dá para entender muita coisa, né, da origem ali, né? Então, em Gênesis Tem que 2, começar com o começo, tem que né? começar com o começo. Do 16 ao 17 e depois do 3, 6. Então, eu vou ler, tá? Então, aqui do 16 ao 17 fala assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E daí no 3:6 fala assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, aqui o que a gente vê? A primeira desobediência, o primeiro pecado, a queda que sujeitou todo mundo a nascer já morto nos seus delitos e pecados. E por que eu trouxe esse texto? Né? Porque vendo aquela música, me lembra muito dessa situação aqui, né? Que a gente sempre lembra, porque a gente, desde criança, está ouvindo a história, né, de Adão e Eva. Eles tinham tudo, eles tinham realmente tudo. Tinham um relacionamento perfeito com Deus, podiam comer de todas as árvores ali, exceto uma. E daí veio a serpente astutamente convenceu
a mulher de que não, Deus me deu tudo isso aqui, mas não é o suficiente. Eu quero isso que ele falou que não pode. Então, lá foi ela e desobedeceu a Deus, né? Então, nós sabemos que o estado perfeito das coisas é quando nós obedecemos a Deus. E agora nós, desde a queda, nós estamos condicionados a essa natureza que nos leva a desobedecer a Deus. Mas nós, como cristãos, como crentes, se a gente é convencido pelo Espírito Santo dos nossos pecados, né, e crê em Jesus, nós sabemos que nós queremos aquilo que foi perdido, né, que é o relacionamento perfeito com Deus e obediência a Ele. Então, aqui eu coloquei só para dar uma introduzida, né, de tipo como deveria ser, o que aconteceu, como nós chegamos nessa situação em que a gente está sempre desobedecendo a Deus de uma forma e de outra. E isso é interessante porque eu acho que, assim, a gente não pode falar que isso é uma coisa só agora, né? Pecado sempre esteve no mundo desde esse episódio aqui. Mas em alguns momentos da história a gente vê que é meio que retratado como legal, assim, você ser desobediente, sabe? Tipo, quebrar as regras, não se submeter a nenhuma autoridade. Tanto que tem até filosofias que tratam disso, tipo o anarquismo, por exemplo, que você abaixa todo tipo de autoridade, tudo, sabe? Então, é propagada essa ideia, né? O homem que olha para o pecado, olha para sua incapacidade de obedecer a Deus e fala: não, eu vou levantar a bandeira disso aqui com orgulho, sabe? De desobediência. Não é isso que Deus quer. E ele nos coloca em uma. Ele nos coloca no mundo onde existem certas estruturas, né, de organização. E isso é útil para várias coisas, como a gente vai ver. E uma delas é para cuidar da gente mesmo e também para nos. Porque obedecendo às autoridades nessas estruturas que ele colocou, nós estamos obedecendo a ele também. A primeira delas que eu queria tratar é a família, então eu vou pedir para pessoas lerem. Deixa eu ver, pessoas. Pessoas. O Júlio lê. Opa! Êxodo 20:12. Pode ler, Júlio. E a Paulinha ler Provérbios 6, do 20 a 23. E a Cauane ler Efésios 6:4. Pode ser? Vocês pegaram aí? Só para confirmar. Êxodo 20:12, né? Uhum. Ok, então. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Beleza. Eu falei pra. Eu pedi pra Paulinha, né? Você pode ler, Paulinha, Provérbios? Posso. Provérbios 6. Do 20 a 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é a lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Beleza. Cauane, você pode ler o texto de Efésios? É Efésios. Posso. E vocês, pais, que provoquem os filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Obrigada. Então, aqui a gente tem um mandamento bem claro, né, de Deus, de que nós devemos respeitar os nossos pais. E nós respeitamos os nossos pais desobedecendo eles? Obviamente que não, né?
Então, nós precisamos disso. E Provérbios, principalmente, é um texto, assim, um livro que traz sempre a importância da obediência aos pais e como isso tá ligado à sabedoria, né? Porque a gente pode achar que não, eu sou maduro e eu tenho as minhas próprias ideias e eu vou fazer o que eu quero, independente do que os meus pais me falem, eu já sou, sabe? Dona de mim mesma e como se isso fosse sábio, mas não é. E a Bíblia traz essa questão também, né, de prolongar os dias da sua vida. Isso, assim, a gente sabe que não é porque, eu nunca desobedeço aos meus pais que eu vou viver até os 90 anos. Pode ser que aconteça alguma coisa, né? Mas é interessante, porque, por exemplo, desde quando o pai fala assim, ei, filho, não coloca o dedo na tomada, e o filho obedece, isso prolonga os dias da vida dele, né? Então, é importante, muito importante nesse sentido também. E eu vejo como o fato de Deus colocar os nossos pais como autoridades pra gente é importante, é um cuidado, porque você vê, uma criança não sabe nada do mundo. E como seria essa criança se ela não tivesse os pais para falarem o que ela deve ou não deve fazer, né? Se os pais deixassem a criança como, sei lá, um selvagem, assim, cuidar de si mesma. Provavelmente essa criança morreria bem rápido, né? A expectativa de vida da humanidade seria de 1 ano, ou menos. Então, a gente vê que quão importante é. E Efésios traz a questão de que os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, né? Na instrução do Senhor. Então, assim, em muitos textos a gente vai ver uma situação ideal, né? E eu coloquei depois, assim, umas questões para a gente estar pensando, para estar levando à conclusão final, que é de o que a gente faz quando a situação não é ideal. A situação ideal é quando os pais temem ao Senhor. E temendo ao Senhor, eles criam seus filhos para temer ao Senhor também, né? Eles os instruem a fazerem coisas corretas, dão conselhos sábios e tudo mais. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que pode ser que nossos pais não sejam convertidos e tudo mais. E quando isso acontece, nós temos que continuar respeitando eles, mas nós temos que cuidar, né? Para que a gente não seja levado por conselhos ruins também. Então, eu coloquei aqui uma pergunta, né? E daí vocês podem comentar. E eu sei que talvez eu esteja falando muito rápido, mas é porque geralmente eu me delongo muito e eu não posso. Então, e se os meus pais não fossem cristãos? O que você falaria, né, para uma pessoa que ela é cristã, mas os pais não são cristãos? E eles falarem assim para fazer alguma coisa que transgredisse a lei de Deus. Por exemplo, a mãe que orienta a filha a, não sei, roubar algumas coisas da loja porque ela não pode comprar, mas filha vai lá e rouba, sabe? Tipo, ou filha, vai lá e vai nessa festa que você tá muito parada aí, bebe muito, sabe? E fica com várias pessoas, se diverte, sei lá, uma mãe meio doida assim. O que a gente fala nessa situação pra pessoa? Ninguém fala. Ninguém fala nada. Ô, Jantos, fala aí que você gosta de falar. Eu achei que se fosse até dar um exemplo mais sério, né? Tipo assim. Quer dizer, não que os outros não sejam, claro. Filha, mata o presidente, mentira. Não, não. Mas, tipo, até que talvez seja mais comum, não sei, a questão do aborto, né? Tipo, Verdade. nem no caso que for a menina adolescente. A gente pode até considerar o caso, tipo, a mulher já é adulta, já é casada, tem lá seu marido, assim, mas está passando por uma situação financeira difícil e aí descobre que está grávida, por exemplo. Aí pode ser que os pais, né, tipo, falem, isso não é uma boa agora, aborta e não tem esse filho para poder não ter mais um perigo de prejuízo, assim, vamos dizer, né? Tipo, essa é uma situação completamente difícil de você lidar. E, bom, o que eu posso dizer, né, que o versículo que instrui a gente a ser fiel a Deus nos 10 mandamentos, ele vem antes da instrução para obedecer os pais. Então, começa por aí, né, essa instrução.
Sim, todas as perguntas que eu coloquei vão levar às mesmas conclusões, e é a conclusão final que a gente vai chegar, né? Mas é basicamente isso aí. E tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, que já não é sobre quando os meus pais me falam para fazer alguma coisa que é errada. Mas quando vem pensando nesse verso de Efésios, nesse versículo de Efésios, né, que fala sobre os pais não aborrecerem os filhos. Às vezes acontece, tipo, os pais são pecadores como os filhos, né? Então, pode ser que eles não ajam bem em alguns momentos. E nesse sentido, eu devo fazer o quê? Eu devo contra-atacar? Eu devo irritar eles também? Ou eu devo, pensando na minha submissão ao Senhor, me submeter eles também e tentar agir com mansidão, sabe? Que ou me perdi aqui. Em vez de pensar assim, já que meus pais estão me aborrecendo aqui, e Efésios fala para eles não me aborrecerem, então eu não vou mais me submeter aos meus pais nunca, sabe? Não é isso que Deus requer de nós, né? É claro, gente, nessas situações, a gente. Opa, pode sair, cara. Não, eu deixo. Brincadeira. Até mais. Mas, nesse sentido, a gente, claro, que talvez conversar seja uma coisa, pedir conselhos para alguém mais velho também, mas isso não nos dá o direito de nós sermos insubmissos. Então, só uma coisa a pensar, porque isso em todos os relacionamentos. Nós temos aqui relacionamentos e a gente tende a olhar assim, essa pessoa tá pecando contra mim, então isso me dá o direito de pecar contra ela também, sabe? Às vezes a gente não pensa isso explicitamente, mas a gente sente isso. Até uma questão também, né? Porque a gente, o nosso coração, ele é completamente errado, né? Igual, já lembrou no começo da aula que todos nós somos pecadores, né? Por conta do episódio que aconteceu lá no Éden. E a gente tem a tendência de ser muito egoísta. Então, a gente sempre vai buscar fazer aquilo que é vantajoso para a gente. E isso envolve, eu acho que muitas vezes, pelo menos para mim, eu confesso, né? Gente, eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que eu nunca desobedeci meus pais. Não, não é verdade isso, eu já desobedeci meus pais. E a tendência é sempre a gente buscar fazer aquilo que a gente acha que é vantajoso para a gente, né? Então, se os nossos pais falam, tipo, não vai para determinado lugar, não vai em tal festa. Você fala, não, mas eu quero me divertir, eu não quero ficar aqui em casa. Não, você não vai jogar o videogame agora porque você não está tendo um bom desempenho na escola. Você fala, não, eu quero me divertir, você não manda em mim, essas coisas, sabe? Tipo, essa cicatriz aqui na minha mão é uma história de desobediência da minha mãe. Isso para sempre me lembrar de que eu preciso obedecer meus pais. Então, é uma questão que a gente tem que pensar, né? Tipo, se você está desobedecendo, se você está cogitando desobedecer seus pais, você está fazendo isso porque eles estão sendo injustos realmente, porque eles estão contra a vontade de Deus, ou porque você está sendo egoísta e você só está querendo pensar em você. Tipo, é um soco na cara ouvir isso, mas é importante a gente perceber e entender essas coisas. É uma boa conclusão aí que o Jonatas falou. Obrigada, Jonatas. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre esse tópico? Senão eu passo para o outro. Mais alguma coisa? 5 segundos de silêncio. Beleza, então o próximo tópico é autoridades civis e sociedade. Eu falei que isso dá muito pano pra manga, principalmente hoje por causa desse aqui, né? Assim, muita coisa que dá para tratar nisso, mas vamos ver aqui o geral. Então, Júlia, você pode ler para mim Romanos 13, do 1 ao 7? Posso. Só um minuto. E depois, Vinícius, você pode ler 1 Pedro 2, do... Peraí.
do 11 ao 16 e depois do 18 ao 21. Eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil para você. Romanos 13, do 11 ao 17. Aham. Posso ler? Uhum. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é motivo que ela traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Obrigada. Vinícius, você pode ler o texto que eu coloquei no chat? Posso. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Eu coloquei um texto para continuar, mas eu vou ler, peraí. Que é do 18 ao 21. Ah, não, esse aqui é para depois, desculpa, gente. Às vezes eu me confundo. Então, aqui nós temos tanto Paulo quanto Pedro exortando que os crentes obedecessem às autoridades civis, né? E às vezes a gente pode se deixar levar a pensar assim, tipo, nossa, governo, o que tem a ver comigo? O que tem a ver com a minha vida com Deus, sabe? Eles nem são crentes, eles são super corruptos, o que tem a ver? E aqui Paulo, principalmente, ele coloca uma situação ideal, né? Que é a situação em que o governo ele não é corrupto como a gente conhece, como a gente tanto conhece, que ele está realmente exercendo justiça. A gente sabe que nem sempre é assim, mas isso não anula o fato de que, como ele colocou aqui, não há autoridade que não proceda de Deus. Porque se a gente crê na soberania de Deus, a gente entende que não tem como aquele cara chegar lá se Deus não quiser. Se Deus não quiser, não vai acontecer, sabe? Se ele não permitir. Então, a gente entende isso e pensando assim, no nosso país mesmo, é meio difícil, né, ler essas coisas sobre questão de autoridade civil e tudo mais. E pensar em honrar quando a gente olha assim e pensa, sabe, nem ele tá honrando a si mesmo. O que ele tá fazendo, sabe? Não tem. Esses políticos são. Eu tava pensando aqui uma forma de colocar, mas eu não consegui. Mas esses políticos só fazem um serviço, alguma coisa assim. Então, é difícil pra gente. Mas Pedro coloca alguns pontos muito importantes em relação a como a nossa obediência às autoridades humanas que Deus coloca. E aqui eu tô colocando, tipo, eu tô pensando mais no governo, nos políticos, mas também outras autoridades que não sejam, sei lá, da sua casa ou da igreja. Tipo, eu devo obediência à minha professora, eu devo obediência a, sei lá, aos
não sei. Mas vamos. Coordenador da escola, diretora, Isso, agente de trânsito, policial. que seja. Então, Pedro coloca aqui algumas coisas. Estou olhando aqui, mas eu coloquei de uma forma mais fácil aqui, peraí. Que ele fala que obedecer, né? Obviamente é abster-se das paixões carnais. Afinal, a nossa carne que é o quê? Desobedecer. Então, obedecer é abster-se disso. Dar um testemunho positivo, glorifica a Deus. Nós devemos fazê-lo por causa do Senhor. E fará emudecer a ignorância dos insensatos, porque para quem as cartas de Pedro tratam muito dessas pessoas que estavam ali dispersas e tudo mais, e passavam por situações complicadas, né? E em muitos momentos as pessoas, os pagãos, poderiam, principalmente considerando que a igreja ali naquele primeiro momento foi muito perseguida, poderiam começar a falar várias coisas, assim, a respeito dos cristãos, principalmente se eles dessem, mesmo que eles não dessem mau testemunho, mas principalmente se eles dessem. E Pedro os exorta e nos exorta, né, até estar obedecendo para que eles não tivessem motivo para falar mal dos crentes, a não ser que fosse mentira da parte deles, mas é uma questão de testemunho, né? Só que aqui a gente está falando. Opa, levantou a mão, pode falar, Jonas. Acho que para complementar também, eu não sei quem lembra, quem estava, mas a gente fez uma sessão cinema uma vez lá na igreja e passou o filme Paulo Apóstolo de Cristo, né? E a gente... Aquele filme conta um pouco da história de Paulo e ele foca também uma parte na atitude de Nero e na perseguição aos cristãos logo no começo ali da igreja, né? E é muito bem isso que a Bia falou, né? Essa questão de os cristãos, às vezes, se revoltarem e falar, não, mas, tipo, os governantes aqui estão querendo matar a gente, estão querendo destruir a nossa vida, estão queimando nossos irmãos no poste, estão fazendo eles de poste, na verdade, né? Estão levando nossos irmãos para a arena para serem devorados por feras e a gente tem que obedecer essas autoridades. Então, é um dilema, eu acredito, desde o começo, né, de tudo, quando os governantes ali estavam botando a culpa, né, de tudo que acontecia de errado no Império nos cristãos e tudo mais. E, assim, né, eu posso estar exagerando um pouco, mas de certa forma a gente vê isso, talvez não tanto por parte das autoridades civis, mas eu acredito que mais no ambiente das escolas, muitas vezes, pelo menos eu já me deparei muito com isso, né? Professores que botam a culpa das coisas erradas na fé cristã, nos cristãos. Muita gente, professores de ciência e de história vão falar que no período da Idade Média ali, que os cristãos, né, a igreja estava basicamente governando o mundo, foi um período de trevas e por conta disso a religião é um retrocesso e aí as pessoas começam a colocar ideais de Marx também, falando que a religião ela é o ópio do povo, então a gente tem que se libertar da religião para poder conseguir o máximo da sociedade e tudo mais. Então, essas ideias, eu acredito, pelo menos eu não enxergo elas no nosso governo, tipo, presidente, governantes e tudo mais, no momento, mas eu não sei até quanto tempo isso vai durar, porque nas escolas isso tem sido muito forte e muitas pessoas têm pensado assim, né, pensado que a religião é algo desprezível. Então, de uma forma geral, né, até falando para pensar, tipo, Paulo, ele fala aqui, claramente, que, versículo 13:1, vocês devem se sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargo de autoridade foram ali colocados por ele. De fato, Deus coloca as autoridades e a gente tem que obedecer elas, mas eu acho que eu vou estar até matando uma parte da aula que a Bia pensou, mas a partir do momento em que esses governantes pedem para a gente desobedecer a Deus, aí não, a gente não pode fazer. É muito do que a igreja perseguida sofre hoje em dia, né? Tipo, eles estão ali, basicamente o governo fala, vocês não podem ser cristãos, vocês não podem se reunir. E eles
se reúnem como igreja, eles adoram a Deus, muito ali no Oriente Médio, né? Tem muitos países árabes, eles perseguem mesmo os cristãos, e assim, eles estão obedecendo a Deus. Essa é a prioridade deles. A partir do momento, a Bíblia também é clara nesse sentido, né? A partir do momento em que alguma autoridade está contra a vontade de Deus, a gente tem que decidir obedecer a Deus primeiro, em primeiro lugar. Então, assim, a gente pode ter governantes que não vão ter a melhor sabedoria, que não vão ser os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais aptos para estar naquele cargo aos nossos olhos, mas isso não nos permite também, tipo, desejar a morte dessas pessoas, né? Tipo, tem que morrer, não presta para ser presidente, não presta para poder ser governador. Não é disso que a Bíblia está falando. A gente tem que. Foi eleito? Tá ali como presidente? Tudo bem. É presidente, é governador, é prefeito, tá ali. Isso não foge do plano perfeito de Deus para a humanidade. Mas se aquela pessoa, enquanto líder, está direcionando a gente para um caminho que vai contra a vontade de Deus, aí a gente não deve obedecer. Sim, isso que o Jonas falou, e como ele falou, é o que a gente vai estar concluindo sempre, né? Então, assim, esses textos sobre autoridade nos lembram uma coisa que não tá muito em voga hoje, que é essa questão de respeito, sabe? Eles estão ali e nenhuma autoridade pode ser colocada ali se Deus não permitir, não, assim, não permitir. Então, nós devemos esse respeito e tudo mais. E eu li por cima um texto do Piper que fala sobre a questão dos limites, né, da obediência, né? Porque quando a gente fala de autoridade, isso eu vou falar, dos limites da obediência e da desobediência civil. E no final ele conclui assim, né? Falando que, olha, se o que o governo, ou seja, o governo, escola, etc e tal, nos pede para fazer, não faz com que nós desobedeçamos a Jesus, então a gente vai e obedece, por causa do Senhor. Mas óbvio que, como a gente já viu ali, a queda sujeitou a humanidade toda, né, a desobedecer primeiramente a Deus. Então, muitos governantes vão fazer coisas terríveis e vão fazer coisas que não tem nada a ver aqui com o que Paulo fala, né, que é exercer justiça. Por exemplo, Hitler e o Holocausto. E uma coisa interessante disso é que muitos que tiveram os cristãos, né, que cometeram também desobediência civil ao esconder judeus e tudo mais, abrigar que era para eles estarem sendo levados, né, para campos de concentração e serem mortos. E aqueles cristãos perceberam que, olha, o que o meu governante está fazendo desobedece a Deus, desobedece a questão, né, do respeito à vida. Então, eu vou obedecer ao meu Deus primeiro e vou cuidar dessas pessoas. Estar estudando isso é importante para que a gente não pense assim que, porque eu sou cristão e eu tenho que ser submisso, quer dizer que eu tenho que ser passivo a qualquer tipo de coisa. Se um governante meu falar para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus ordena, eu vou obedecer, porque assim, eu não penso por mim mesmo e tudo mais, porque Deus falou para obedecer, né? Então eu obedeço em qualquer situação. Não. No Antigo Testamento também tem várias histórias de desobediência civil, quando os governantes pediam que aquelas pessoas fizessem coisas que iam contrário à lei de Deus, como idolatrar, outras cifrar e puar. Isso aí eu não sei. Essas eram as parteiras hebreias, quando o Isso. faraó pediu para que elas matassem os meninos quando eles nascessem, e elas não mataram. Isso, não lembrava do nome, não, porque eu não lembro de nomes. Mas isso, tem também o do Abednego, do Sadraque, do Mesaque, e eu não lembro se tem mais um, porque eu não sou boa com nomes. Mas eles também foram desobedientes nesse sentido. Isso honrou a Deus, porque eles não desobedeceram a primeira lei de Deus, né, que a gente vai estar vendo. Então, se o Misael e Azarias,
Olha, eu tenho dificuldade com o nome, João. Se eu sempre É o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, tá. Viu? Tem dois nomes, na verdade. Então, é isso aí. Se a gente precisar desobedecer para obedecer a primeira lei de Deus, nós vamos. Mas se a gente, o que principalmente aqui no caso, né, o governo requer de nós, não inclui desobedecer a Deus, mesmo que a gente não goste, por exemplo, sei lá, imposto. Pode ser que você não goste de pagar imposto. Mas o que Jesus falou em relação ao imposto quando perguntaram para ele? Dê a César o que é de César, né? Então você vai lá e obedece, porque isso não requer que você desobedeça a Deus. E uma coisa também, né? Tipo, quais são os limites, inclusive, dessa desobediência civil, né? Se a gente for tratar dessa forma. Vou citar o caso do movimento ali da igualdade racial nos Estados Unidos, né? A gente conhece a história de Martin Luther King e do Malcolm X, por outro lado. O Malcolm X lá era um cara que era muito mais propenso à violência, se a gente for chamar assim, né? E os exemplos bíblicos que a gente tem, igual a Bia falou, dos 3 amigos lá de Daniel. Tipo, eles desobedeceram ao rei, e Daniel também, né? Daniel continuou orando. Eles preferiram honrar a Deus, mas em nenhum momento eles falaram, esse governo tá contra Deus, eu vou armar um golpe para poder matar o rei. Eles não fizeram isso. Esther também, quando a morte dos judeus foi ordenada, basicamente, né, ela desobedeceu o rei, entrando na presença dele sem que ela fosse chamada, mas, tipo, ela não tramou um golpe simplesmente para poder, tipo, vão acabar e matar a vida de Amã aqui, porque ele tá querendo matar a gente. E aí, o caso, né, de Mahatma Gandhi, mesmo que ele não seja cristão, mas é um exemplo de desobediência civil de alguma forma, né? E do Martin Luther King, que sim, nesse caso, ele era um pastor. Então, a gente vê como essa desobediência, ou essa forma de estar negando um comportamento que vai contra a vontade de Deus determinado pelos governantes, isso não deve levar a gente a buscar a violência, não deve levar a gente a buscar, tipo, se o governo está contra Deus, eu vou lá, então vou matar o governo, vou acabar com todas as pessoas do governo. Não, começa orando, né? Começa orando pelos seus governantes e começa buscando obedecer a Deus em primeiro lugar. Não queira partir para a violência, porque você vai estar pecando pelo outro lado, né? Tipo, vou decidir aqui desobedecer o governante para poder obedecer a vontade de Deus, mas aí você está matando e você está desobedecendo a Deus. Então, tipo, não compensou em nada o que você fez. 2 negativos não fazem positivo. Não fez sentido o que eu falei, mas enfim. Eu coloquei aqui também um texto para a gente estar pensando quando nós somos submetidos a autoridades que elas não são boas para nós, né? Porque, assim, eu falei, por exemplo, do caso do Hitler lá, e tem vários exemplos de governos fascistas e etc. também, que são opressores que nós podemos pensar, né, pelos quais nós temos que lutar para que haja justiça novamente. Mas tem também a situação em que eu estou submetido a uma autoridade, essa autoridade não está sendo muito boa para mim. O que eu faço? E Pedro fala lá em 1 Pedro 2, do 18 a 21, um pouquinho sobre isso. Ele fala: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriasse pecando e sendo... isso que já não sou eu. Sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Eu não vou continuar a ler aqui, mas fala de como Jesus é o exemplo perfeito do sofrimento, né? Então aqui fala isso, né? Que sobre essa questão de que minha autoridade está sendo má para comigo, eu posso ser má para com ele também, sei lá, e matar ele, porque porque ele tá, sabe, não tá exercendo uma autoridade justa. Aqui Pedro nos aconselha
a suportar algumas coisas. Isso não quer dizer que, olha, tipo, ai, tô sofrendo aqui, vou ficar, não posso sair dessa situação. A gente pode, principalmente nesse agora é muito mais simples em alguns momentos, porque aqui tem esse contexto de servidão e tudo mais. E pelo menos na nossa realidade, no nosso contexto cultural, a gente não tem tanto isso. Mas a gente sabe que existe. Só que esse texto nos exorta principalmente essa questão, né? De a gente não vai pagar o mal com o mal. Então, nós precisamos, em algumas situações, né, nos submeter de paciência e assim glorificar a Deus. Em situações, talvez, pensando, eu tô falando de situação, muitas situações, pensando na igreja perseguida. Aquelas pessoas são obviamente submetidas a governos opressores que querem matá-las, maltratá-las de todas as formas, né? E, aí você não vai falar assim, então vamos fazer esses missionários formarem uma milícia nesse país para matar o pessoal lá e fazer as coisas, fazer com que o cristianismo seja legal de novo, uma coisa assim. Não, né? Eles sofrem e nisso eles glorificam a Deus, porque a gente não deve se surpreender se a gente sofrer nesse mundo. Deus já nos avisou disso, né? E também no nosso sofrimento, nós temos um exemplo de sofrimento perfeito que foi Cristo, né? E a gente precisa imitá-lo também quando a gente passar por essas dificuldades e glorificar a Deus com isso. Alguém tem alguma coisa para falar dessa parte? Senão eu vou ler o que o Jonas falou aqui. Paulo, quando deixou de ser perseguidor para ser cristão, não organizou um exército para matar os perseguidores. Isso mesmo. Ele pregou e ele sofreu e nisso ele glorificou a Deus. Então é bem isso aí que a gente tá querendo trazer. Eu coloquei aqui sobre as autoridades eclesiásticas, né? Eu não coloquei muita coisa sobre, mas é mais pra gente estar pensando sobre como Deus coloca também na igreja, né? Essa estrutura que é muito interessante para cuidar das nossas vidas também. Então, eu vou ler aqui 1 Pedro. Não, eu vou pedir para o Jonatas ler 1 Pedro 5, de 1 a 6. Sim, 6, né? E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Obrigada, Jonatas. Então, esse é um bom texto para ver qual é o desejo de Deus para as autoridades, né? A gente vê que elas foram colocadas lá para cuidar, né, de nós. Então, para cuidar de nós como ovelhas e tudo mais, eu acho que é muito importante estar pensando nisso, porque às vezes a gente perde um pouco isso. Existe uma tendência do cristianismo individualista, assim, de tipo, eu por eu mesmo, eu leio a Bíblia aqui, eu fico, sabe, eu não preciso de pastor me cuidando de mim, me aconselhando essas coisas. E a gente sabe que não é assim, né? A gente é um corpo. E no corpo cada um tem a sua função. Então nós temos esses presbíteros e esses e os pastores, pastor, né, para tá nos ajudando a caminhar, eles que estudaram, que têm experiência, que foram ali instituídos por Deus, né, para tá guiando esse povo. E nisso tudo, nessa questão de autoridade, eu vejo como Deus coloca, né, pessoas para guiar. Isso é um cuidado dele.
nós vemos algumas orientações, né, de como eles não devem ser. Então, nós sabemos, existem pastores que abrem igrejas como comércios lucrativos, que abusam dos fiéis ali de várias formas, que manipulam, e isso é muito errado. E para as pessoas que... empresas visando lucro. E para as pessoas que estão nesses contextos, a ordem é essa, né? Se ele não obedece a palavra de Deus, você não se submete a ele, você sai dessa igreja. Porque nenhum bem pode vir de ficar ouvindo uma pessoa que tá te manipulando e fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, né? Então, mas aqui a gente vê também, além de como devem ser esses pastores, né? A gente vê como deve ser nosso relacionamento com eles. Aqui na RA fala dos jovens, né? Os jovens sede submissos aos que são mais velhos, né? Do Jonas fala dos presbíteros, né? Então, a gente vê ali como pessoas mais experientes, mais sábias, pessoas colocadas ali para liderar e cuidar, né? E é muito importante que a gente tenha essa cultura, sabe? De tá tanto pedindo conselho, sendo aconselhado, sendo discipulado, quanto e ouvir também, né, quando essas autoridades, talvez líderes também de ministérios, tudo mais, nos falam algumas coisas para a gente estar pensando e obedecendo, né? Se a gente ver que que eles falam tem a ver com a palavra de Deus, é biblicamente inspirado. Então, e nisso tudo, tanto para as autoridades quanto para aquelas que estão debaixo dessas autoridades, Deus ordena que eles sejam o quê? Humildes. E esse é um princípio de uma autoridade muito diferente do que a gente vê quando a autoridade está... O conceito de autoridade é do ponto de vista pecaminoso, né? Que é daquela autoridade opressora, aquela autoridade egoísta. Não é esse tipo de autoridade que nós conhecemos aqui através da Bíblia. E eu vou falar um pouco mais disso depois, mas tanto os que estão sob quanto os que são as autoridades devem ser humildes e devem humilhar-se sob a mão de Deus, a autoridade suprema. Nossa, eu sinto que eu tô falando muito rápido, mas enfim. Você quer falar alguma outra coisa sobre isso, Jonas? Acho que está tranquilo, assim, e com relação à questão das autoridades eclesiásticas também, né? Acredito que, assim, não que a gente não deva orar por todas as autoridades, mas acho que mais ainda pelas autoridades da igreja, né? Nosso papel como cristãos é estar orando sempre pela liderança, orar pelo presidente, pelos governantes, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, ministros, enfim, todo mundo que tem alguma autoridade e que governa sobre a gente, orar pelos nossos pais também, para que Deus invista eles de sabedoria, para que eles não venham a ser chatos e fazer coisas que a gente não gosta, mas ao mesmo tempo orar para que a gente possa ser mais obediente e pedir para que a gente entenda os princípios, para que a gente possa fazer as coisas da maneira certa, né? Porque eu acredito assim, acredito que, como a gente tem falado até aqui, né, sobre relacionamentos e sobre tudo isso, o que vai sarar, o que vai restaurar, o que vai transformar os nossos relacionamentos, até dando um spoiler para a próxima aula, né, é um relacionamento saudável com Deus. Então, quando a gente tem um relacionamento que a gente fala, né, mesma analogia de sempre, um relacionamento vertical, que é o nosso com Deus, está bem, um relacionamento horizontal, que é o nosso com as outras pessoas, também vai estar bem. Então, se a gente é fiel, se a gente obedece a Deus, a gente vai, se a gente conhece a Deus e tem um bom relacionamento com Ele, a gente vai entender qual é o nosso papel como filhos, qual é o nosso papel como cidadãos, qual é o nosso papel como membros da igreja, qual é o nosso papel como estudantes, e a gente vai buscar fazer a nossa parte. E se também, de alguma forma, a gente é líder de alguma coisa, a gente vai entender qual é o nosso papel como professores, pastores, políticos, sei lá, enfim, qualquer coisa que esteja nesse sentido.
Então, a ideia é basicamente essa, né? Que a gente busque integridade, que a gente busque semelhança semelhança com Cristo para poder exercer essa autoridade e também a submissão às autoridades da forma correta. Uhum. Obrigada, Jonas. Então, para chegar à conclusão das conclusões, né, que essas autoridades humanas, né, que nos foram colocadas aqui, como eu sempre coloquei um exemplo de uma situação que não é ideal, uma situação em que essas autoridades não estão agindo de acordo com a vontade de Deus e não estão nos ordenando coisas que nos fariam desobedecer a Deus, né? Nós vemos que essas autoridades, elas não podem ser absolutas, elas são relativas, né? Elas foram instituídas por Deus e elas estão submetidas à autoridade dele. Ele é a autoridade absoluta. E como o Jonas mesmo deu spoiler, se vocês abrirem lá em Êxodo 20, 3, Deus fala assim, né? Não terás outros deuses diante de mim. E quando nós obedecemos alguém em detrimento da nossa obediência a Deus, o que nós estamos fazendo é ter outros diante dele, né? Seja quando a gente obedece a nós mesmos e ao nosso instinto pecador, ou quando a gente obedece, sei lá, aos nossos pais, quando eles nos falam para fazer alguma coisa errada, ou quando a gente obedece o governo, sendo que ele está falando para fazer alguma coisa que é pecado. Em tudo isso a gente acaba idolatrando essa autoridade acima da autoridade de Deus. E é por isso que nós devemos sempre considerar, né? O que essa autoridade está me falando para fazer? Respeita o que a lei de Deus ou ela contradiz? Porque se ela contradizer, eu não posso obedecer, mas se ela não contradizer, mesmo que não me agrade fazer o que ela está falando, sei lá, eu devo obedecer, né, e ser submisso. Eu coloquei uns textos aqui, mas eu acabei lendo uns essa manhã e eu vou ler eles, que tá lá em Atos. Deixa eu só conferir aqui as referências. Mas eu vou ler uma história bem interessante. Mas eu só vou ler uns versículos chaves, né? Que é em Atos 4, 19. E depois Atos 5, 28 a 29. Então, começando aqui em Atos 4, 19, fala assim. Mas Pedro... Não, eu vou ler do 18, tá? Fala assim, ó. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E daí no 5, do 28 ao 29, fala assim, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e João estavam sendo perseguidos ali por falarem de Jesus. Mas o que Jesus falou em Mateus? Estou abrindo aqui em Mateus 28, 19. Ele falou: ide, portanto... Não, do 18 ao 19. Falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus tinha ordenado isso e toda a autoridade tinha sido dada a ele. Então, como é que eles poderiam obedecer a homens antes de obedecer a Jesus, que é a autoridade suprema sobre todos os homens? Eles não poderiam, né? Então, esse é o pensamento que nós devemos ter em mente. Deus nos chamou para ser obedientes. Ele nos chamou para irmos contra a cultura, né? Que nos diz, faz o que você quiser, o que você quiser para você se sentir bem e tudo mais. Por vezes nós vamos ter que nos submeter e nós não vamos gostar disso. Nós gostaríamos de desobedecer, que é o desejo da nossa carne. Mas em tudo isso a gente deve ter em mente, né, que a nossa
obediência às autoridades humanas está condicionada à nossa obediência a Deus. Se ela requer que nós desobedeçamos a Deus, então nós não podemos obedecê-las, porque Deus está antes dos homens e a gente precisa tá lembrando, né, de que nós não podemos ter outros deuses diante de Deus. Eu corri um pouco aqui, mas era basicamente isso que eu queria falar. Depois talvez eu edite uns negócios que eu preparei, eu mande lá no grupo. Alguém tem algum comentário? Nossa, que silêncio mortal. Sabe? Pode falar. Então, uma coisa que eu sempre andei pensando, que eu tinha visto numa aula quando eu era menor, é que os mandamentos, né, falam para honrar o pai e a mãe, certo? Uhum. Aí o professor na época, agora eu não lembro exatamente quem era, tinha me falado um bagulho tipo assim, e se os seus pais e tua mãe falarem para tipo, você não ir na igreja? E, se eu não me engano, não tem outro versículo ou mandamento, agora não me vem à cabeça, que fala para ir na igreja e para louvar o Senhor, não é? Tem. Então, tipo, nesse caso, eu sempre fiquei pensando bastante, putz, o que que eu faço? Mas agora, nessa aula, realmente, eu entendi, tipo, eu tenho que pensar e estudar bastante sobre o assunto, e, tipo, o barulho. E, tipo, com todo respeito, você, tipo, conversa com seus pais e fala que, tipo, tem que ir na igreja, tenta, né, falar com eles. Para complementar essa visão também, né? Tipo, acho que de uma forma geral, o padrão que a gente tem, né? Eu até comentei um pouquinho antes, é começar pela oração, assim, pedir instrução de Deus, né? Porque, igual a gente falou, tipo, nos exemplos que a gente deu de pessoas que acabaram desobedecendo às autoridades e tudo mais, elas não fizeram isso sem pensar. A gente tem que buscar a instrução de Deus. E se eu não me engano, acho que foi o Will que comentou uma vez sobre essa questão de ter pais que não são cristãos e tudo mais. Existem formas da gente buscar a Deus, buscar a instrução dele e buscar fazer a vontade dele. Então, sei lá, se o pai proíbe você de ler a Bíblia dentro de casa, porque você não pode ler, tipo, vai no quintal e lê a Bíblia, sabe? Tipo, ou leia a Bíblia de madrugada, não sei. Mas, tipo, a, a gente não tem uma resposta fixa, né? Como até o Júlio comentou, tipo, a questão de estar na igreja, de congregar, é importante, é um mandato, tá em Hebreus 10, 25, se eu não me engano. Mas, tipo, de diversas questões a gente não tem uma instrução muito clara na Bíblia e é só através da oração e do relacionamento com Deus, de consultar outros cristãos, né, para poder saber como fazer, como agir e o que fazer nessas situações difíceis. Mas eu acredito que, para começar, a gente poderia buscar Deus em oração, né, em toda e qualquer situação que isso for possível. Sempre. Se alguém mais tiver alguma coisa a comentar. Não, desculpa. Eu vou dar uma editada no que eu escrevi, e daí eu mando um PDF lá no grupo. Porque lá eu desenvolvi mais, tem umas 7 páginas. E também eu posso mandar alguns textos sobre autoridades, que falam sobre os limites da autoridade e tudo mais, para vocês estarem estudando mais, pensando sobre, porque a Bíblia está repleta de textos em relação a isso. A começar por esses em Atos aqui, eu acho que vocês podem dar uma lida em Atos, eu tô querendo reler. Mas, sendo assim, eu gostaria de pedir para o Júlio estar orando para a gente encerrar. Pode ser? Ok. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Você sempre está nos guardando, nos abençoando. Quero te agradecer pela oportunidade de todos estarem aqui, pela oportunidade de receber essa palavra tão boa. Essa palavra faz com que as palavras possam entrar nos nossos corações, que a gente possa guardar ela, para a gente não pecar contra ti, para a gente ter uma vida melhor, sempre seguindo nos teus caminhos.
Te agradeço por tudo mesmo, por todas as bênçãos, e que o Senhor também possa estar guardando todas essas pessoas na situação do coronavírus e também todas as pessoas que a gente também pediu no começo da aula que estão passando por problemas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, gente. Vou encerrar a gravação.